Meus irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 12. E o nosso tema é uma vida exemplar diante de Deus e dos homens. Irmãos, essa lição vai falar acerca de nós darmos exemplo. O apóstolo Paulo falando para a igreja de Tessalônica que eles deveriam ser exemplos. Como a gente vem falando nas lições já acerca disso. Volta e meia tem sempre alguma questão acerca disso, de ter uma vida exemplar diante dos homens. No nosso texto do dia que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6, diz assim: Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Irmãos, quando fala aqui apartar, não é dizer que não pode chegar perto, não pode conversar, não pode andar junto, andar nos mesmos costumes. Então o apóstolo Paulo aqui estava dizendo para os irmãos de Tessalônica acerca disso. Olha, não faça isso, né? Não ande com ele no sentido de estar junto sempre. Por quê? Para que você não venha se contaminar, porque às vezes, meus irmãos, a gente acha que vai influenciar alguém, nós acabamos sendo influenciados. A nossa síntese: numa sociedade carente de exemplos, o cristianismo deve apresentar-se como a resposta de Deus para o relativismo moral e a decadência espiritual deste mundo. Então nós temos que fazer o quê? Nós temos que fazer a diferença, irmãos. Sermos diferentes acerca daqueles que estão lá fora, com a sua vida decadente, com a sua vida imoral. Nós temos que ser o quê? A diferença. Nós temos que ser aqueles que fazem a diferença, que as pessoas possam ver a diferença em nós acerca das outras pessoas. Não sermos iguais, né? Não adianta a gente querer falar que é crente, mas andar igual a todo mundo anda. Se nós somos verdadeiramente cristãos, nós temos que defender o quê? O princípio cristão. O nosso texto bíblico que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 6 ao 15, diz assim: Mandamos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-vos, pois que nós não ouvemos desordenadamente entre vós. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui estava dando o exemplo, tá vendo? Eu prego o evangelho, mas eu também trabalho. Eu prego o evangelho, mas eu não sou pesado a ninguém não, viu? Por isso que eu estou dando o exemplo. Eu sou o exemplo que todos têm que trabalhar. Se você quer comer, aquele que quer comer também tem que trabalhar. Então o apóstolo Paulo aqui dando o exemplo. Eu não vou ser pesado a vocês, então vocês estão vendo a minha conduta, façam o mesmo. Já no versículo 12, apesar de esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com o sossego, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Então o apóstolo Paulo estava dizendo: olha, vocês comem o pão, no caso o quê? Com o seu trabalho. Para quê? Para você não ser pesado a ninguém. Ele estava falando lá em cima que ele era pregador, não era pesado a ninguém. E aqui ele está falando o quê? Como o seu pão com sossego, com a mente tranquila, sabendo que não defraudou a ninguém. Você é honesto e você está colocando essa honestidade em prática. E o versículo de número 14: Mas, se alguém não obedecer à nossa palavra, por esta carta notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Ou seja, quando fala para que se envergonhe, não se misture com ele, não é incentivar a prática dele, não é fazer vista grossa aquilo que ele está fazendo, mas sim mostrar que essa pessoa, que nós não somos, não aceitamos esse tipo de prática. Não é isolar a pessoa, é dizer para a pessoa a verdade, é tentar deixar a pessoa ficar constrangida acerca daquilo que ela está fazendo. Mesmo que tem pessoas que não ficam constrangidas coisa nenhuma, né? Mas nós temos que fazer o quê? Não aderir, não aceitar a prática que aquela pessoa está fazendo. Para quê? Para que ela venha ter a oportunidade do arrependimento, o quê? De repente ter a possibilidade de sentir um pouco de vergonha. A nossa introdução. Ao final de sua segunda epístola aos Tessalonicenses, assim como fazem na primeira carta, no capítulo 4, Paulo faz uma série de orientações práticas àqueles irmãos centrados especialmente na questão da conduta pública do cristão, sua postura diante da sociedade decadente em que estavam inseridos. Então o apóstolo Paulo tem uma vida reta, porque a sociedade está decadente, está terrível, mas nós temos que fazer a nossa parte. E aqui no 1 existe um modelo a ser imitado. Cristo é o nosso supremo exemplo. Irmãos, o apóstolo Paulo, todos os heróis da fé,
os apóstolos, muita bênção, graças a Deus, foram grandes homens. Mas nenhum exemplo pode ser superado, meus irmãos, nenhum exemplo é maior do que o exemplo do Senhor Jesus Cristo para com as nossas vidas. Ele é o nosso maior exemplo. O Senhor Jesus é o exemplo supremo para todos nós. Né? Os homens falharam, os homens erram, os homens às vezes falam que não deve, às vezes agem de forma que a gente não, vamos dizer assim, não concorda. Mas nós temos um grande exemplo, um maravilhoso exemplo, que é quem? Que é Cristo. Então nós temos que seguir o exemplo de Cristo. Como ele disse, olha, faça aquilo que eu faço. Né? Nós somos pecadores, mas nós temos que colocar em prática aquilo que ele nos deixou, aquilo que ele colocou para nós. E aqui no 2, os heróis da fé devem ser nosso modelo. Irmãos, os heróis da fé, quando está lá no Hebreus capítulo 11, tem que ser o nosso modelo. Eles erraram, eles pecaram. Nós vemos lá mulheres como Raabe, que era meretriz ali em Jericó. Nós vemos outros homens que o quê? Que pecaram. Abraão pecou, os patriarcas pecaram, erraram contra Deus, fizeram aquilo que não deviam, mas procuraram sempre se arrepender. Vai falar de Sansão também, que aconteceu o que aconteceu com Sansão, mas todos eles tiveram a oportunidade do arrependimento e aceitaram, pediram perdão para Deus, se reconciliaram com Deus. Então essa é a diferença, irmão. Quando nós pecamos e fazemos algo contra Deus, nós temos que estar disponíveis ou dispostos ao quê? A pedir perdão, a buscar o quê? A buscar em Deus uma reconciliação. E ainda existem líderes inspiradores. Irmãos, ainda hoje, no mundo que nós vivemos, cheio de corrupção, cheio de coisas, até dentro da igreja mesmo, que a gente vê algumas coisas que nós ficamos indignados, ainda existem homens que nós podemos seguir o exemplo. Claro que também são homens falhos, que erram, mas são homens que nos inspiram a estudar, a buscar mais a Deus, a sermos melhores crentes, a andarmos melhores, mesmo que faça uma coisa ou outra que desagrada, que a gente não concorda, mas um exemplo em si que a gente concorda, que nós concordamos com a conduta daquela pessoa, ou daquele homem, ou daquele irmão, ou daquela irmã, é necessário, é bom que nós venhamos a seguir esse exemplo, porque vai ser bênção para a nossa vida. Então ainda existem líderes inspiradores ainda para nós nos dias de hoje. E aqui no 2, como se portar numa sociedade desordenada, um distanciamento precisa ser notório. É impossível que os princípios de um cristão genuíno o aproximem sem qualquer tipo de conflito. Com o padrão do mundo, Jesus deixou bastante claro que o modelo da sociedade vigente nos rejeitaria. Irmãos, claro, o nosso jeito de viver, o nosso jeito de andar, o nosso linguajar, isso não agrada as pessoas lá fora, né? Até mesmo os de dentro acham que isso é muito certinho, isso é muito certinha. Mas o que Jesus falou? Olha, vocês têm que se separar. Se separar, meus irmãos, não é ir morar num lugar isolado. Não, se separar no sentido de consciência, de mentalidade, de pensamento. Eu não concordo com esse tipo de pensamento, eu não concordo com esse tipo de coisa. Eu estou aqui, mas eu não estou concordando. Nós podemos trabalhar em um lugar onde só existe ímpio. Vai pedir a conta porque só existe ímpio? Você pode estudar cursar numa faculdade, ou mesmo na escola, onde só existe ímpio. Você vai sair daquela sala ou vai parar de estudar porque só existe ímpio? Então existe coisas, meus irmãos, que não tem como a gente sair. Tem coisas, claro, que a gente pode se apartar. De repente, no momento que você não precisa estar lá, né, você exatamente tem que tomar a decisão. Mas a nossa vida tem que ser centrada no Senhor, porque separados não é isolado, não é se isolar. Separado é não compactuar com a conduta e com as atividades das pessoas. Não é possível íntima comunhão. A exortação de Paulo é clara: não vos mistureis com ele. É inevitável estar entre pessoas que não são cristãs, no ônibus, na faculdade, no trabalho. Logo, a exortação de Paulo é para evitar aqueles que se dizem crentes e querem andar segundo o mundo, os desobedientes. Esse sim nós podemos nos afastar, porque a pessoa não quer ser admoestada, a pessoa não quer se arrepender, a pessoa não quer nada. E aí você realmente pode, irmão, infelizmente, né, a gente tem a amizade e tudo, mas a gente não concorda com isso. E de uma forma ou de alguma forma, nós não compactuarmos com esse tipo de atitude dos descrentes, daqueles que se dizem crentes e não são crentes. Esses são os mais perigosos, porque tem sempre uma opinião formada, porque não reconhece, porque quer procurar na Bíblia algum versículo que o absorva acerca daquilo que ele acha certo, do seu pecado, da sua iniquidade, dos seus erros. Então veja que nessa questão aqui,
o apóstolo Paulo fala assim que, olha, é possível, comunhão, meus irmãos, comunhão é andar junto, é estar sempre junto, mas eu não vou poder mais ser amigo dele ou dela, mas seria bom que não fosse, mas já que a gente está nesse mundo que a gente precisa ter amizades e ter laços de amizade, no caso, nós temos que separar com a nossa consciência, com a nossa mentalidade e reprovar qualquer atitude ao qual nós sabemos que é contrário à palavra de Deus. O 3, o amor deve ser o tema de qualquer relacionamento. Antes de qualquer coisa, Paulo afirma no versículo 15, todavia não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Ou seja, é meu irmão, eu tenho que orar por ele, mas eu não posso aceitar a atitude dele, eu tenho que fazer a minha parte como? Dando um exemplo que a pessoa veja e reconheça que ela não está certa, não é essa a conduta que o Senhor Jesus preparou para ela, mas sim uma conduta mais séria e mais íntegra na presença de Deus. Então veja, que o apóstolo Paulo está querendo dizer assim, maior que tudo isso é o amor ao próximo. Então todas as pessoas têm o direito ou merecem ter a oportunidade ao arrependimento e buscar a Deus. O 3, somos chamados para viver de que maneira? De que maneira? Como filhos de Deus, não como fardos para a sociedade. Nós, como cristãos, não somos chamados para ser motivo de enfado para ninguém. Por isso, sejamos sempre proativos, lutemos por nossos sonhos, acreditemos que o Senhor nos capacitará, inclusive para o mercado de trabalho. Tenhamos Paulo e não os preguiçosos na fé como exemplo. Então tá aí. Nós não podemos ser o encosto da sociedade, ser um fardo para a sociedade. Nós temos que trabalhar, estudar, correr atrás, sustentar nossa família. E ainda ele diz mais, tenhamos Paulo e não os preguiçosos na fé como exemplo. Então nós temos que ter pessoas, meus irmãos, que trabalhem, correm atrás, pessoas dignas, honestas, como exemplo. Mesmo que essas pessoas também cometam erros, mas nós temos que tê-las como um exemplo. Sossegadamente. Não existe fórmula mágica para ser bem sucedido. Tudo passa por muito trabalho e dedicação. Minha filha aí tá daquele jeito hoje. Então veja, irmãos, o quê? Que nada é sossegado, nada é fácil. A vida, nossa vida, jovem, sua vida nunca vai ser fácil. Às vezes você acha que está muita dificuldade na juventude. Se prepare, porque quando você casar vai ser difícil, muito difícil. A nossa vida nessa terra não é fácil. Não existe fórmula mágica, como aqui está falando, para ser bem sucedido, para conquistar alguma coisa. A fórmula que existe, como nós vimos nas lições passadas, é o seguinte, é esperar em Cristo, é buscar a Deus. E até a lição dos adultos falou de a nossa lição dessa semana falou acerca dos jogos, né? Então, dos vícios e dos jogos, veja que nada vem fácil. Vou jogar e vou ganhar muito dinheiro, vou ficar bem sucedido. Nada é fácil, meus irmãos. As coisas vêm sendo construídas com muito trabalho, com muito esforço e, claro, confiando em Deus, nunca perdendo a confiança em Deus e saber que Deus é o Deus que tudo pode. Em paz. É claro que existem múltiplas maneiras de se ter paz. Para alguns é no silêncio, para outros na harmoniosa melodia do céu. Há aqueles que experimentam a paz enquanto caminham em uma jornada, entretanto alguns vivem a experiência da satisfação ao ficar onde estão. É muito interessante isso aqui porque paz. Paz é você ter tranquilidade, você tá satisfeito com aquilo que você tem. Não que aqueles que estão correndo atrás e tal não tenham paz, não é isso. Né? É você saber que tudo aquilo que você conquistou, tudo aquilo que você ganhou, foi lícito, foi honesto. E aí o que? Nos traz paz com Deus. Aqui também tem uma parte, aqui nessa parte 3 aqui, aquilo que o Pai faz por nós transcende a nossa vida, influencia até mesmo aqueles que estão à nossa volta. Ou seja, as pessoas estão em sua volta, vendo que você está estudando, correndo atrás, vai para a igreja, lê a Bíblia, busca a Deus, também busca se dar bem numa faculdade, é um exemplo para eles também. Então veja que as pessoas de uma forma ou de outra não, a pessoa de uma forma ou de outra, é exatamente isso, ela está vendo a sua vida, ela está analisando a sua conduta. Porque as pessoas, meus irmãos, muito mais nos veem do que elas nos ouvem. Então veja aqui que o seguinte, que nós temos que dar o exemplo. Nós temos que dar o exemplo de coisas boas, de coisas maravilhosas, mas também a gente erra. Mas aqui, principalmente nessa questão aqui, é que nós temos que ser exemplos, irmãos. Muito exemplo para as pessoas, para que as pessoas precisam ver Cristo em nós, precisam ver a diferença do Senhor Jesus em nós. E aquilo que o Pai faz por nós transcende a nossa vida, como nós já lemos,
Confiemos então naquele que é apresentado nas Escrituras como que governa, afirmado sobre o fundamento, a paz. O Deus Todo-Poderoso. Nós temos que confiar em Deus e saber que Ele existe, Ele quer é galardoador daqueles que nele esperam. A nossa conclusão. O cristianismo não é um conjunto de teorias a respeito da realidade, às quais declaramos simplesmente nossa adesão intelectual. Servir a Cristo é uma experiência radical de mudança de vida, uma corajosa escolha de viver profundamente diferente do mundo, segundo os princípios que evidenciam o caráter de Deus em nós. Então viver, meus irmãos, é transcender o caráter de Cristo em nossa vida. Tudo aquilo que Ele fez por nós, nós colocamos em prática, como que? Para que as pessoas possam ver a diferença de nós para as outras pessoas. A diferença, o que seria a diferença, meus irmãos? Nós somos diferentes. A gente não adianta querer ser diferente, mas ser igual, a mesma conduta, o mesmo pensamento, agir da mesma forma mediante as situações. Não, não é isso. É nós verdadeiramente sermos diferentes. Amém, meus irmãos? Você ainda que não é assinante do nosso canal está convidadíssimo a assinar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.